O banco da praça parecia pequeno demais para o peso que eu carregava naquele fim de tarde. Eu me sentei ali devagar, como se o corpo estivesse cansado, mas a verdade é que o cansaço vinha de muito mais fundo. Ao meu redor, o cenário era quase irônico. Flores coloridas bem cuidadas, árvores antigas fazendo sombra, pássaros cantando como se estivessem comemorando alguma coisa. A vida seguia bonita, organizada, e eu, no meio de tudo aquilo, sentia uma tristeza que não combinava com nada do que as pessoas viam por fora. Meu nome é Manuel. Tenho 33 anos. Sou milionário. Pelo menos é assim que sou apresentado. Mas naquele banco de praça, eu não me sentia vencedor, nem bem-sucedido, nem forte. Eu me sentia vazio. Um vazio silencioso, desses que não fazem barulho, mas corroem a gente por dentro dia após dia. Um vazio que dinheiro nenhum conseguiu preencher. Eu estava bem vestido, como sempre. Roupa cara, sapato impecável, relógio que valia mais do que muitas casas naquela cidade. Ainda assim, parecia que tudo aquilo me sufocava. Eu olhava para as pessoas passando, casais conversando, idosos rindo, crianças correndo atrás de pombos, e pensava comigo mesmo: como é que todo mundo consegue seguir em frente menos eu? Naquele momento, viver já não parecia um privilégio, parecia um fardo. Antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa. De onde você está me ouvindo agora? E me responde com sinceridade. Como anda o seu coração hoje? Eu respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. Já tinha feito terapia, já tinha viajado o mundo, comprado tudo o que quis, ajudado quem me pediu ajuda. Mesmo assim, aquela sensação insistia em ficar. Era como se eu tivesse chegado ao topo e descoberto, tarde demais, que não era ali que a felicidade morava. Foi então que ouvi uma voz quebrar o silêncio que eu mesmo tinha criado. Senhor, o senhor está bem? Levantei o rosto devagar, quase incomodado por alguém me tirar daquele mergulho interno. À minha frente estava uma adolescente. Devia ter uns 14 anos. Magrinha, roupas simples, mochila nas costas, cabelo preso sem muito cuidado. O nome dela eu ainda não sabia. Mas o olhar, aquele olhar me desarmou. Não era curiosidade vazia, era atenção, era cuidado. O senhor parece muito triste, ela continuou, com uma naturalidade que me pegou desprevenido. Nunca vi alguém tão bem vestido com uma tristeza desse tamanho. Aquela frase me atingiu em cheio. Eu senti o peito apertar, a garganta fechar. Tentei responder, mas não consegui. Foi como se o corpo tivesse decidido falar antes de mim. Meus olhos arderam e uma lágrima escorreu, depois outra. Quando percebi, eu estava chorando ali, sentado num banco de praça, na frente de uma menina que eu nunca tinha visto na vida. Desculpa, eu murmurei, passando a mão no rosto, envergonhado. É só um dia ruim, ela não acreditou. Deu para ver no jeito que ela me olhou. A menina se sentou ao meu lado, mantendo uma distância respeitosa, mas sem se afastar demais. Minha mãe fala que quando a gente guarda coisa demais por dentro, uma hora transborda, ela disse. Às vezes, conversar com alguém que não conhece a gente ajuda. Aquilo me desmontou, porque fazia muito tempo que ninguém falava comigo sem interesse, sem bajulação, sem segundas intenções. Aquela adolescente não queria meu dinheiro, não queria meu nome, não queria nada.
Ela só estava ali, presente. Nem minha terapeuta conseguiu me fazer falar sobre isso. Eu confessei, com a voz baixa. Mas hoje, eu tô cansado de fingir que tá tudo bem. Ela apenas assentiu com a cabeça como quem diz, pode falar. E foi ali, naquele banco simples, que eu comecei a voltar no tempo. Para um lugar que eu evitei por anos, como quem evita tocar numa ferida antiga. Uma infância pobre no interior. Um tempo em que sonhar parecia perigoso demais para quem tinha tão pouco. Um tempo em que a gente aprendia cedo que o mundo não tem muita paciência com quem nasce do lado errado. Eu sempre achei que dinheiro ia resolver tudo, eu disse, olhando para o chão. E o pior é que ele resolve muita coisa mesmo, mas não resolve o que mais machuca. Ela me escutava em silêncio, com uma atenção que poucos adultos tiveram comigo na vida. Aquilo me deu coragem. Eu fiz uma escolha, continuei. Uma escolha há muitos anos atrás. Ela me trouxe até aqui, me fez rico, me deu status, mas me tirou algo que eu nunca mais consegui recuperar. O vento passou entre as árvores. Os pássaros continuaram cantando. A praça seguia viva, indiferente à minha confissão. A menina apertou as mãos no colo, como se sentisse o peso do que eu estava dizendo. Às vezes, eu falei sentindo a voz falhar. A gente machuca pessoas que não mereciam. E depois passa a vida inteira tentando se convencer de que fez o certo. Eu parei. Respirei fundo, porque a verdade ainda estava presa no peito. Existia um erro, um abandono, uma consequência que eu empurrei para longe, acreditando que o tempo resolveria. Não resolveu. O tempo só fez crescer. Hoje, eu disse quase num sussurro, eu não sei mais se consigo continuar carregando isso sozinho. Ela virou o rosto para mim, os olhos marejados. O senhor não parece uma pessoa ruim, ela falou. Parece alguém que sofre há muito tempo. Aquela frase me quebrou de vez. Porque era exatamente isso. Eu não era um monstro. Eu era um homem que teve medo, escolheu errado, priorizou o dinheiro. E nunca mais se perdoou. Ali, naquele banco de praça, eu senti algo diferente. Como se aquela conversa não fosse por acaso. Como se a vida estivesse me dando uma última chance de encarar o que eu passei anos tentando esquecer. Mas o que eu fiz no passado e quem eu deixei para trás muda completamente tudo o que você imagina dessa história. E me diz você agora, no meu lugar, teria coragem de enfrentar um erro que te persegue há anos? Ou continuaria fingindo que ele nunca existiu? Eu fiquei em silêncio por alguns segundos depois da última pergunta da Fabiana. Não porque eu não soubesse o que dizer, mas porque voltar ao começo da minha história sempre foi mais difícil do que falar do fim. O passado explica tudo. E às vezes, a gente passa a vida inteira fugindo justamente dele. O vento passou entre as árvores da praça, trazendo o cheiro de grama molhada. Um senhor caminhava devagar com um cachorro. Uma mulher empurrava um carrinho de bebê. A vida seguia simples, real, acontecendo ali na minha frente. Aquilo me fez lembrar de onde eu vim. Eu não nasci rico, eu disse por fim. Nasci num lugar onde a gente aprendia cedo a agradecer quando tinha comida no prato. Cresci no interior, numa cidade pequena, daquelas em que todo mundo se conhece pelo nome e a notícia corre mais rápido que o vento.
Nossa casa era simples demais para qualquer visita inesperada. Chão de cimento batido, paredes descascadas, móveis antigos herdados de parentes. Não era miséria declarada, mas era aperto. Um aperto constante, silencioso. Minha mãe fazia de tudo para esconder as dificuldades. Às vezes, colocava comida no meu prato e dizia que já tinha comido antes. Só depois de adulto eu entendi que aquilo era mentira. Uma mentira de amor, daquelas que machucam, mas salvam. Meu pai era um homem rígido, trabalhador, honesto, mas duro nas palavras e nos gestos. Ele não sabia demonstrar carinho. Para ele, a vida era luta, e quem sonhava demais se machucava. Sonho não enche barriga, Manuel, ele dizia. Estuda, trabalha, mas não inventa moda. Minha mãe era o contrário. Falava pouco, mas acreditava muito. Às vezes, me olhava como se enxergasse algo que eu ainda não via. Você não vai ficar aqui para sempre, ela dizia, baixinho, enquanto lavava roupa no tanque. Fabiana me ouvia em silêncio, com os olhos atentos, como se estivesse assistindo a um filme antigo. Teve um dia, eu continuei, que mudou tudo para mim. Eu devia ter uns 10 anos. A professora pediu dinheiro para uma excursão da escola. Todo mundo levou, menos eu. No dia marcado, ela perguntou em voz alta por que eu não tinha levado. Eu senti o rosto queimar. As risadinhas começaram. Alguém cochichou. É porque ele é pobre. Aquela palavra grudou em mim como uma marca invisível. Naquele dia, eu voltei para casa decidido. Não chorei, não reclamei. Só fiz uma promessa silenciosa para mim mesmo. Nunca mais vou passar por isso. Eu não sabia, mas ali nascia o medo que guiaria grande parte da minha vida. Na adolescência, comecei a trabalhar cedo. Qualquer coisa servia. Carregar caixa, ajudar em obra, limpar quintal. Estudava de manhã, trabalhava à tarde, chegava em casa à noite exausto. Às vezes, jantava calado, com os braços doendo, mas com a cabeça cheia de planos. Eu queria sair dali, eu disse. Queria provar que eu não era só o menino pobre. Foi nessa época que eu conheci o amor. Um amor simples, verdadeiro, desses que chegam sem prometer nada além de companhia. Ela me olhava como ninguém nunca tinha olhado. Não via o que eu tinha, via quem eu era. Com ela, eu não precisava provar nada. Com ela, eu falei, sentindo a voz falhar. Eu me sentia suficiente. A gente sonhava junto, não era sonho grande, era sonho possível. Uma casa simples, jantar na mesa, filhos correndo pelo quintal, paz, coisa que hoje parece pequena, mas que vale tudo. Só que a vida apertou, as contas aumentaram. Meu pai adoeceu, a pressão ficou maior, e aquela promessa que eu fiz quando criança começou a gritar dentro de mim. O medo de voltar a ser humilhado, o medo de não conseguir. Todo mundo dizia que amor não pagava boleto, eu falei. E eu comecei a acreditar. Quando surgiu a primeira oportunidade real de mudar de vida, eu vi nela a chance de nunca mais passar vergonha. Mas ela exigia distância, exigia escolha, exigia deixar para trás. Eu tentei me convencer de que era temporário. Disse que era pelo futuro, que depois eu voltaria. Mas no fundo eu sabia. Eu estava escolhendo o medo. Eu escolhi o dinheiro antes mesmo de ele existir, eu confessei. E deixei pessoas importantes pagando o preço. Fabiana respirou fundo. E você não percebeu na hora? Ela perguntou. Percebi, eu respondi. Mas fingir foi mais fácil. Eu fui embora.
levei comigo a ambição e deixei para trás promessas, explicações, responsabilidades. No começo, a culpa vinha à noite. Depois eu aprendi a empurrar para longe. O ser humano se adapta até à própria covardia. Tem coisas, eu disse olhando para frente, que a gente acha que consegue enterrar. Mas elas não morrem. Elas crescem no escuro. Eu parei. Porque aquela ainda era só a base da história. O que veio depois foi mais profundo, mais doloroso. Um erro que não atingiu só um coração. Atingiu uma vida inteira. Fabiana baixou a cabeça, visivelmente emocionada. Eu acho que todo mundo carrega algo assim, ela disse. Só que nem todo mundo tem coragem de voltar. Eu respirei fundo. Sabia que a partir dali não dava mais para voltar atrás naquela conversa. O que eu fiz depois de ir embora, o que eu deixei para trás de verdade, isso mudaria completamente a forma como essa história seria entendida. Se essa história já está mexendo com você, fica comigo. Porque o que vem a seguir não fala só de ambição, fala de consequência. Eu demorei um pouco para continuar. Não porque faltassem palavras, mas porque aquela fase da minha vida sempre me fez sentir um aperto diferente no peito. Era o momento em que eu deixei de ser apenas um jovem com medo e comecei a me transformar no homem que hoje eu mesmo demorei a reconhecer. Quando eu saí da minha cidade, eu disse para Fabiana, eu achei que estava indo atrás de um sonho. Hoje eu sei que também estava fugindo. Cheguei à capital numa manhã cinza, com uma mala velha, poucas roupas e uma coragem que eu fingia ser maior do que realmente era. A rodoviária estava cheia, gente indo e vindo, cada um com sua própria urgência. Eu me senti pequeno ali. Não invisível, mas facilmente descartável. Era como se a cidade dissesse, logo de cara, se vire. Aluguei um quarto nos fundos da casa de uma senhora. O espaço mal comportava uma cama e um guarda-roupa antigo. À noite, o barulho dos ônibus passava tão perto que fazia o vidro da janela tremer. Eu me deitava olhando para o teto, pensando se tinha feito a coisa certa. Nos primeiros meses, eu aceitei todo tipo de trabalho. Escritório durante o dia, entrega à noite, bico aos fins de semana. Teve dia em que almocei um salgado seco e um copo de água e agradeci como se fosse um banquete. Teve noite em que cheguei tão cansado que nem jantei. Dormi com fome, acordei com mais fome ainda, não só de comida, mas de vencer. Eu dizia para mim mesmo que aquilo era temporário, eu contei, que um dia tudo aquilo faria sentido. Mas a cidade grande não é gentil com quem chega sem sobrenome, sem indicação, sem aparência certa. Eu percebi rápido que trabalhar duro não era suficiente. Era preciso parecer alguém importante. E eu não parecia. Minha roupa simples, meu jeito contido, meu sotaque do interior. Tudo denunciava de onde eu vinha. Em entrevistas, eu via o olhar atravessado, o sorriso educado que escondia desinteresse. Teve uma vez em que o homem olhou meu currículo, depois olhou para mim e disse: "Você é esforçado, mas não tem o perfil da empresa." Perfil. Aquela palavra virou um muro invisível. Naquele dia, eu disse, eu saí do prédio com vontade de sumir.
Foi nesse período que ela voltou a aparecer na minha vida com mais frequência. A mulher que eu deixei no interior vinha me visitar sempre que podia. Trazia comida feita em casa, roupa passada, abraço demorado. Com ela, eu tirava a armadura. Com ela, eu não precisava fingir força. Quando ela estava comigo, eu falei. Eu lembrava quem eu era antes do medo. A gente sentava na cama daquele quarto apertado e sonhava baixo. Falava de coisas simples, uma casa pequena, um quintal, filhos, jantares sem pressa. Era pouco para o mundo, mas era tudo para mim naquele momento. Só que meus sonhos começaram a mudar, ou talvez tenham sido engolidos pelo medo. Medo de voltar a ser pobre, medo de ouvir risada, medo de fracassar. As oportunidades começaram a aparecer, pequenas no início, depois maiores. Um contato aqui, outro ali. E eu percebi que para crescer, precisava me afastar do que me lembrava minha origem. Não por vergonha declarada, mas por medo de não conseguir ir além. Eu comecei a mudar devagar, eu confessei. Um atraso aqui, uma ausência ali, uma promessa adiada. Ela percebeu antes de mim. Questionava, perguntava, se preocupava. Eu respondia com impaciência. Dizia que era fase. Que era pelo nosso futuro, mas, no fundo, eu já estava escolhendo. Até que veio a proposta, aquela que não aparece duas vezes. Um negócio arriscado, mas com potencial enorme. Dinheiro, status, respeito. Mas exigia dedicação total. Viagens constantes, nenhum espaço para sentimentos. Naquela noite, eu sentei com ela para conversar. Lembro como se fosse agora. A luz fraca do quarto, o barulho distante da rua, o olhar dela tentando entender o que eu ainda não tinha coragem de dizer. Eu não quero te atrapalhar, ela falou. Só não quero te perder. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos e então disse a frase que mudaria tudo. Agora não é hora de pensar em amor, eu falei. Depois que eu vencer, a gente resolve isso. Fabiana levou a mão à boca quando eu contei isso. Eu troquei carinho por promessa, eu continuei. Troquei presença por ambição. Ela chorou. Pediu para eu pensar melhor. Disse que dinheiro nenhum valia aquele afastamento, mas eu estava surdo. O medo gritava mais alto que qualquer sentimento. Nos dias seguintes, eu me joguei no trabalho. Parava de responder mensagens, cancelava visitas. Me convencia de que aquilo era necessário. Até que um dia, ela parou de insistir. E aquele silêncio foi mais alto do que qualquer briga. Quando percebi, eu disse com a voz embargada. Eu já tinha perdido. O dinheiro começou a entrar, rápido. Com ele vieram convites, elogios, respeito forçado. Pessoas que nunca tinham me notado passaram a me chamar pelo nome, e eu me deixei moldar por aquilo. Mas à noite, sozinho num apartamento maior, mais bonito, eu sentia a ausência como um buraco no peito. Tentava me convencer de que valia a pena, que um dia eu explicaria tudo. Esse dia nunca veio. Eu escolhi não olhar para trás, eu falei. Achei que ignorar era o mesmo que resolver, mas o passado não funciona assim. Ele cobra, sempre cobra. Eu parei por um instante. Porque a próxima parte da história não envolvia só amor perdido, envolvia consequência. Algo que eu empurrei para longe acreditando que nunca bateria à minha porta. Existe uma coisa, eu disse quase num sussurro, que eu nunca contei para ninguém. Algo que aconteceu naquele tempo e que mudou tudo. Fabiana prendeu a respiração. Eu também.
porque o que veio depois da minha escolha foi muito maior do que eu estava preparado para enfrentar. Depois daquela decisão, a minha vida começou a andar rápido demais. Tão rápido que quando eu tentei olhar para dentro, já não sabia mais quem eu era. O sucesso chegou como um trem em alta velocidade, e eu embarquei sem pensar no destino. O dinheiro começou a entrar em quantidades que eu nunca tinha imaginado. Primeiro, valores que me assustavam. Depois, números que deixaram de ter significado. Troquei o quarto apertado por um apartamento moderno, alto, silencioso. Um silêncio que no começo parecia conforto, mas logo virou solidão. Lembro do primeiro dia naquele apartamento novo. Tudo limpo, tudo organizado, tudo frio. Eu coloquei a mala no chão e sentei no sofá vazio. Olhei ao redor e pensei, é isso então. Nenhuma alegria, nenhuma comemoração, só um vazio estranho, difícil de explicar. Foi ali que eu entendi, eu disse para Fabiana, que ganhar não é a mesma coisa que vencer. Minha rotina virou uma sequência de compromissos. Reuniões, almoços de negócios, viagens, eventos. Pessoas me chamavam pelo nome, me cumprimentavam com respeito. O mesmo Manuel que antes era ignorado, agora era ouvido. E eu gostei disso. Gostei mais do que deveria. Comecei a frequentar lugares que antes eu só via de longe. Restaurantes caros, festas fechadas, salas onde decisões grandes eram tomadas. Todo mundo bem vestido, sorrindo, falando baixo. Eu observava, copiava, aprendia. Mudava o jeito de falar, de me portar, até de rir. Pequenas mudanças, quase imperceptíveis, mas que juntas começaram a apagar o Manuel que veio do interior. Teve um dia específico que nunca saiu da minha cabeça. Eu estava num banheiro elegante, desses com espelhos grandes e luz branca demais. Ajustei a gravata, lavei as mãos, olhei para o meu reflexo e senti um desconforto estranho. Eu não me reconheci, eu confessei. Era eu, mas não era. Mesmo com dinheiro, havia algo que não mudava. Eu nunca me sentia parte daquele mundo. Porque existe uma diferença cruel entre estar num lugar e pertencer a ele. E essa diferença não aparece no extrato bancário. Eu vivi uma humilhação que me marcou profundamente. Já estava bem financeiramente, usando roupa cara, relógio caro, carro caro. Fui convidado para um evento importante daqueles que definem futuros. Na entrada, o segurança pediu meu nome, conferiu a lista uma vez, depois outra. O senhor pode aguardar um pouquinho? Eu aguardei. Pessoas chegaram depois de mim e entraram direto. O pouquinho virou constrangimento. Até que um homem elegante se aproximou, me olhou de cima a baixo e perguntou: "O senhor é convidado de quem mesmo?" Quando respondi, ele fez uma cara confusa. Ah, achei que fosse outro Manuel. Aquilo me queimou por dentro. Não foi raiva, foi vergonha. Porque naquele momento eu entendi. Não importava o quanto eu tivesse conquistado. Para alguns, eu sempre seria alguém fora do lugar. Naquele dia, eu falei. Eu percebi que dinheiro compra acesso, mas não apaga a origem. Voltei para casa com aquele peso no peito. Peguei o celular, pensei em ligar para meus pais. Não liguei. Pensei nela. Não liguei. Eu estava cansado demais para encarar quem eu realmente era. Passei a visitar meus pais cada vez menos. Quando ia, era rápido, sempre com pressa. Meu pai envelhecia em silêncio.
Minha mãe me olhava com aquele olhar de quem sente falta, mas não cobra. Eu dizia que era trabalho, eu falei, mas no fundo era fuga. À noite, no apartamento grande demais, o silêncio gritava. Eu sentava à mesa sozinho, com comida boa, vinho caro e nenhuma vontade de comer. Nessas horas, a lembrança dela vinha forte, o sorriso simples, o jeito de me acalmar, as promessas que eu deixei no caminho. Eu pegava o telefone, digitava o número e apagava. Sempre apagava. Eu dizia para mim mesmo que era melhor assim, eu contei. Mas a verdade é que eu tinha medo. Medo de ouvir o que eu merecia ouvir. Foi nesse período que conheci a mulher com quem me casei. Linda, elegante, do mesmo meio que eu agora frequentava. Tudo nela combinava com a imagem que eu precisava sustentar. Não houve paixão. Houve acordo, conforto, aparência. O casamento começou correto, educado e vazio. Jantares em silêncio, viagens bonitas e sem conversa, fotos sorrindo para os outros. Por dentro, um abismo. Fabiana franziu a testa quando ouviu isso. O senhor tentou amar? Ela perguntou. Eu tentei parecer, eu respondi. E isso faz toda a diferença. O que destruiu de vez aquele casamento não foi um escândalo, foi uma revelação silenciosa. Algo que escancarou o quanto aquela relação tinha sido construída sem verdade desde o início. Quando tudo veio à tona, não houve gritos, houve silêncio. Um silêncio pesado, definitivo. Naquele dia, eu disse, eu entendi que estava colhendo exatamente o que plantei. Depois disso, nada mais fez sentido. Eu continuava trabalhando, ganhando dinheiro, fechando negócios. Mas acordar virou esforço, dormir virou problema. O sucesso perdeu o gosto. A culpa, que eu empurrei por anos, começou a sentar ao meu lado todos os dias. Teve manhã em que eu fiquei sentado na cama, olhando para o chão, sem vontade nenhuma de levantar. Foi aí, eu falei, que eu percebi que algo em mim tinha quebrado de vez. E foi esse vazio que me trouxe até aquele banco de praça. Foi ele que me fez sentar ali, bem vestido, rodeado de beleza, pensando se a vida ainda valia a pena. Porque no fundo, eu sabia. Havia algo do passado que eu precisava enfrentar, algo que eu fingi não existir. Fabiana respirou fundo. E você ainda não tinha entendido o quê? Ela perguntou. Eu engoli em seco. Que o pior erro da minha vida não foi ter ido embora, eu respondi. Foi ter fingido que ir embora não teve consequência. E a consequência, essa ainda estava por vir. Depois daquela confissão, eu senti algo diferente dentro de mim. Não foi alívio, também não foi paz. Foi como se uma porta tivesse sido aberta à força, e agora não houvesse mais como fingir que o que estava atrás dela não existia. Fabiana estava em silêncio. Um silêncio respeitoso, pesado, do tipo que não pede explicação, só verdade. Eu passei anos dizendo para mim mesmo que não tinha direito de aparecer. Eu continuei, com a voz baixa, que eu já tinha feito estrago demais. Que o melhor era ficar longe. Eu parei por alguns segundos. Olhei para o chão da praça. Um casal passou rindo. Uma criança correu atrás de uma bola. A vida seguia, indiferente à confissão que eu acabava de fazer. Mas sabe qual é a pior mentira que eu contei para mim mesmo? Eu perguntei, mais para mim do que para ela. Fabiana levantou o rosto devagar. Que ficar longe era um ato de respeito, eu disse. Quando, na verdade, era só medo.
Dizer isso em voz alta doeu mais do que eu esperava. Porque até aquele momento, eu ainda me escondia atrás de uma ideia confortável, a de que minha ausência tinha sido de alguma forma uma escolha nobre. Não foi. Foi covardia. Eu me convenci de que dinheiro resolvia. Eu continuei. Que garantir conforto à distância compensava a ausência. Mas não compensa. Nunca compensou. Fabiana respirou fundo, os olhos marejados. E o senhor descobriu isso agora? Ela perguntou com cuidado. Não, eu respondi. Eu sempre soube. Só não tinha coragem de admitir. O vento soprou mais forte entre as árvores da praça. Eu senti um arrepio que não vinha do frio. Eu cheguei num ponto, eu disse, em que tudo o que eu construí perdeu o sentido. Acordar ficou pesado. Dormir virou fuga. O dinheiro continuava entrando, mas a vida tinha parado. Eu levantei o rosto e, pela primeira vez desde que sentei naquele banco, falei algo que nunca tinha formulado com clareza. Eu sentei aqui hoje porque pensei que não dava mais, eu confessei. Pensei que talvez fosse melhor sumir de vez. Fabiana levou a mão à boca, assustada. Mas aí você apareceu, eu continuei, com uma pergunta simples, e sem saber, me obrigou a olhar para a única coisa que eu passei a vida inteira evitando. Eu respirei fundo. Eu não posso mudar o que fiz, eu disse. Mas talvez eu ainda possa encarar as consequências. O silêncio que se seguiu não foi pesado, foi definitivo. Como se algo tivesse sido decidido ali, mesmo sem palavras. Fabiana foi a primeira a falar. Fugir não apagou nada, ela disse. Só adiou. Eu assenti lentamente, porque ela estava certa. O problema, eu falei, é que encarar agora significa voltar. Voltar para o lugar de onde eu fugi. Olhar nos olhos de quem eu feri. Ouvir coisas que eu talvez não esteja pronto para ouvir. Fabiana me encarou com firmeza. E continuar fingindo que não existe significa o quê? Eu não respondi de imediato. Porque a resposta já estava clara demais. Significava continuar vazio, significava continuar sobrevivendo, não vivendo. Significava continuar sentado em bancos de praça, bem vestido, sem vontade de existir. Talvez, eu disse com a voz embargada, essa seja a última coisa que eu precise fazer antes de desistir de vez, ou de recomeçar. Fabiana se levantou devagar. Então não desista antes de tentar, ela disse. Aquela frase ficou ecoando dentro de mim. Quando ela se afastou, eu permaneci sentado ali, sozinho outra vez. Mas agora o silêncio era diferente. Não era mais vazio. Era um silêncio cheio de pergunta. Voltar ou continuar fugindo? Encarar ou desaparecer? Assumir ou seguir negando? Eu sabia que, a partir daquele momento, qualquer escolha que eu fizesse mudaria tudo. E foi ali, naquele banco de praça, que a decisão começou a nascer, ainda frágil, ainda cheia de medo, mas impossível de ser ignorada. Porque o que eu precisava enfrentar não era mais o passado, era a mim mesmo. Depois que eu terminei aquela confissão, algo dentro de mim ficou em silêncio. Não era vazio. Era como se uma parte que passou anos gritando finalmente tivesse sido ouvida. O banco da praça continuava o mesmo, as flores, os pássaros, as pessoas passando. Mas eu já não era mais. Fabiana permaneceu sentada ao meu lado por alguns instantes. Não tentou me consolar, não fez perguntas.
Às vezes, o maior carinho é respeitar o tempo do outro. Eu fiquei olhando para o chão, observando pequenas rachaduras no concreto da praça. Rachaduras antigas, ignoradas, mas sempre ali. Aquilo me lembrou de mim mesmo, por fora, inteiro, por dentro, cheio de fissuras. Sabe, eu comecei, quebrando o silêncio. Eu sempre achei que coragem fosse vencer, ganhar dinheiro, chegar longe. Hoje eu entendo que coragem é outra coisa. Fabiana virou o rosto devagar. Coragem é ficar. Eu continuei. É não ir embora quando tudo em você quer fugir. Ela respirou fundo, como se aquela frase também tocasse algo dentro dela. Meu pai foi embora quando eu era pequena, ela disse de repente. Não lembro do rosto dele direito. Só lembro do silêncio que ficou. Meu peito apertou. Aquela frase caiu em mim como um espelho quebrado. Minha mãe nunca falou mal dele, Fabiana continuou. Mas eu cresci imaginando se ele pensava em mim, se algum dia se arrependia. Eu engoli em seco. Pela primeira vez, eu não estava só falando do meu erro. Eu estava ouvindo o outro lado da ausência. Você não é um erro, eu falei com firmeza. Nunca foi. Ela sorriu triste. Eu sei disso hoje, respondeu. Mas demorou. Aquelas palavras ficaram ecoando dentro de mim. Porque eu sabia que em algum lugar existia alguém que talvez tivesse passado a vida inteira tentando entender por que eu fui embora. Eu me levantei do banco e caminhei alguns passos pela praça. Precisava mexer o corpo para organizar o que estava acontecendo por dentro. O sol começava a descer devagar, pintando o céu de tons quentes. Fim de tarde, fim de fuga. Eu sempre achei que não tinha mais direito. Eu disse, voltando a sentar, que depois de tudo, o melhor era ficar longe. Fabiana me encarou com mais firmeza do que qualquer adulto jamais tinha feito. Ficar longe resolveu alguma coisa? Ela perguntou. Eu não respondi de imediato, porque a resposta doía. Não, eu admiti. Oh, só me deixou mais vazio. Ela assentiu lentamente. Às vezes a gente confunde distância com respeito, ela disse. Mas distância também machuca. Aquela frase entrou fundo, porque era exatamente isso que eu tinha feito. Me escondido atrás de uma ideia confortável, para não assumir responsabilidade. Eu tenho medo, eu confessei. Medo de voltar e ouvir que eu não faço falta. Medo de descobrir que já é tarde demais. Fabiana ficou em silêncio por alguns segundos, depois falou. Continuar sem saber é pior. Simples, direto, verdadeiro. Eu respirei fundo. Pela primeira vez em muitos anos, eu não tentei racionalizar. Não tentei justificar. Apenas senti. E o que eu senti foi claro. Fugir não era mais uma opção. Eu passei a vida inteira correndo, eu disse. E mesmo assim, tudo me alcançou. Fabiana se levantou devagar. Então talvez esteja na hora de parar, ela disse. A gente se abraçou. Um abraço simples, breve, mas cheio de significado. Quando ela se afastou e seguiu pelo caminho da praça, eu fiquei ali, sozinho outra vez. Mas agora, o silêncio era diferente. O céu escurecia aos poucos. As luzes dos postes iam se acendendo. Pessoas passavam falando de coisas banais da vida comum. Eu pensei na minha rotina, nos compromissos, no apartamento grande demais, nas conquistas vazias. Peguei o celular do bolso. Olhei para ele por longos segundos. Quantas vezes eu usei aquele aparelho para fechar negócios importantes,
e nunca para enfrentar o que realmente importava. Desbloqueei a tela. O nome estava lá. Sempre esteve. Eu é que fingia não ver. Meu dedo tremia. O medo veio forte. Medo de rejeição. Medo de ouvir verdades. Medo de confirmar que eu não fazia falta. Eu quase guardei o telefone de volta no bolso. Quase. Mas a imagem de Fabiana voltou à minha mente. O olhar dela. A frase simples. Fugir não arruma nada. Fechei os olhos por alguns segundos. Quando abri, algo tinha se reorganizado dentro de mim. Não era coragem plena, era decisão. E decisão não pede conforto. Eu não liguei. Aquilo exigia mais do que palavras, exigia presença. Guardei o celular, me levantei do banco e caminhei até a saída da praça. Antes de ir embora, olhei para trás uma última vez. Não com tristeza, mas com respeito por aquele homem que finalmente tinha parado de fugir. Chega, eu murmurei. Chega de correr. Naquela noite em casa, eu arrumei uma mala pequena. Não pensei em aparência nem em status. Escolhi o básico, como quem não vai impressionar ninguém, apenas se apresentar como é. Antes de dormir, sentei na beira da cama. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me perguntei se a vida valia a pena. Eu me perguntei se eu estava pronto para encarar a minha. O sono veio pesado, mas veio. E quando acordei, eu já sabia. Voltar não era uma opção, era a única saída. Porque o que me prendia não era o passado. Era a covardia de não enfrentá-lo. E isso eu não podia mais carregar. Eu saí de casa ainda de madrugada. O céu estava escuro, a cidade em silêncio, como se o mundo inteiro estivesse dormindo enquanto eu, pela primeira vez em muitos anos, estivesse acordado para a minha própria vida. Joguei a mala pequena no banco de trás, entrei no carro e liguei o motor sem pensar demais. Se eu pensasse, talvez não fosse. Não coloquei música. Não queria distração, só estrada. Os primeiros quilômetros passaram quase automáticos. Prédios altos foram ficando para trás, depois avenidas largas, até que pouco a pouco a cidade grande desapareceu no retrovisor. Cada placa indicando outra cidade parecia um aviso silencioso. Não tem mais volta. O sol começou a nascer quando eu já estava longe. A luz alaranjada batia no asfalto, desenhando sombras longas à minha frente. Eu mantinha as duas mãos firmes no volante, o olhar fixo, como se qualquer distração pudesse me fazer desistir. Durante anos, atravessei aeroportos, hotéis caros, salas de reunião importantes. Mas aquela estrada simples, cercada de mato e silêncio, era a viagem mais difícil da minha vida. O telefone vibrou no banco ao lado. Olhei rápido, número do trabalho. Ignorei. Pela primeira vez, alguém podia esperar. O rádio captou uma música antiga, dessas que a gente escutava quando era criança. Não mudei a estação, deixei tocar. A melodia me levou direto para a casa simples da minha infância. O cheiro de café, a voz da minha mãe chamando meu nome, o quintal pequeno. Agora eu vou, eu murmurei, como se alguém pudesse ouvir. O medo seguia ali, medo de rejeição, medo de ouvir coisas que eu não estava pronto para escutar, medo de descobrir que eu tinha chegado tarde demais. Mas, diferente de antes, o medo não me paralisava. Ele só me acompanhava. Quando vi a placa com o nome da cidade, meu coração disparou. Reduzi a velocidade. As mãos suaram. O estômago embrulhou.
Aquela palavra simples carregava uma vida inteira dentro dela. Entrei devagar. As ruas pareciam menores, ou talvez eu tivesse crescido por fora e encolhido por dentro. Algumas casas estavam iguais, outras completamente diferentes. O tempo tinha passado, sem esperar por mim. Estacionei o carro e fiquei alguns minutos ali, parado. Pessoas passavam despreocupadas. Um senhor varria a calçada. Uma mulher conversava no portão. A vida seguia normalmente e aquilo doeu. Porque a vida sempre segue, mesmo quando a gente foge. Desci do carro e caminhei pela rua principal. Alguns olhares curiosos se voltaram para mim. Não era difícil perceber que eu destoava. Roupa simples, mas diferente. Jeito de quem não era mais dali, nem de lugar nenhum. Ouvi um comentário baixo, atravessado, quando passei por dois homens encostados numa parede. Agora que ficou rico, lembrou que tem raiz. Fingi não ouvir, mas ouvi. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Não porque fosse mentira, mas porque carregava julgamento. Continuei andando. Eu não tinha vindo para ser aceito. Tinha vindo para assumir. O primeiro lugar que fui foi a antiga casa dos meus pais. O portão estava fechado. Meu pai já tinha partido. Minha mãe morava com uma irmã em outra cidade. A fachada simples, descascada pelo tempo, me fez sentir pequeno outra vez. Fiquei alguns minutos ali, parado. Lembrei da voz dela dizendo que eu não ficaria ali para sempre. Eu fiquei, só que longe demais. Eu falhei. Eu disse em voz baixa. Respirei fundo e perguntei por ela. O nome saiu difícil, como se ainda tivesse poder de me machucar. As pessoas sabiam onde morava, sabiam da história. O interior não esquece. Ele guarda tudo, mesmo quando finge que não comenta. Caminhei até a casa indicada. Cada passo parecia pesar toneladas. O portão era simples, o jardim pequeno, mas bem cuidado. Eu parei em frente à porta e por um segundo pensei em ir embora. O medo voltou forte, a vontade de correr apareceu. Foi quando a lembrança de Fabiana surgiu clara na minha mente. Continuar fingindo não arruma nada. Respirei fundo e bati. Demorou alguns segundos. Quando a porta se abriu, o mundo pareceu diminuir de tamanho. Ela estava ali. Não era mais a menina que eu deixei. O tempo tinha passado. O rosto tinha marcas. O olhar era mais firme, mais cansado. Havia força ali. E dor também. Muita dor. Manuel, ela disse num tom que misturava surpresa e incredulidade. Eu tentei falar, mas a garganta fechou. Eu sei que não tenho direito nenhum. Eu comecei, atropelando as palavras. Mas eu precisava te ver. Precisava falar com você. Ela me encarou por longos segundos. Depois abriu a porta um pouco mais. Entra. O cheiro da casa me atingiu em cheio. Café. Comida simples. Vida real. Nada ali lembrava o mundo que eu tinha construído longe dali. Sentamos à mesa da cozinha. O silêncio entre nós era pesado, cheio de coisas não ditas. Você demorou. Ela disse sem levantar a voz. Eu sei, eu respondi. Demorei demais. Ela respirou fundo. Eu sofri, ela falou. Sofri muito. Mas o pior não foi a dor. Foi tentar explicar para alguém pequeno demais por que o pai não estava ali. Meu coração disparou. Eu fui covarde, eu disse. Não tenho outra palavra. Ela não chorou, apenas assentiu, como quem já tinha chorado tudo o que precisava. Você sabe o que é criar alguém sozinha?
Ela perguntou. Ver ele crescer perguntando quem é o pai e não saber o que responder? Aquilo me destruiu por dentro. Eu não vim pedir perdão fácil, eu falei. Vim ouvir, vim assumir. Ela se levantou e caminhou até a porta de um quarto. Abriu devagar. Então vem. Dentro do quarto havia fotos. Um adolescente sentado na cama, fones no ouvido, distraído. Meu sangue gelou. Era como olhar para mim mesmo anos atrás. Ele sabe quem você é, ela disse. Sabe que você existe, mas também sabe que você escolheu não estar. Eu me apoiei na parede. As pernas fraquejaram. Ele não precisa de dinheiro, ela continuou. Precisa de verdade, e talvez nem queira ouvir. Eu respirei fundo. Eu aceito, eu disse. Se ele não quiser me ver, se me odiar, eu só precisava tentar. Ela me olhou longamente. Pela primeira vez, vi algo além da dor. Vi humanidade. Eu não sei o que vai acontecer, ela falou. Mas esconder nunca foi solução. Quando saí daquela casa, o céu começava a escurecer. Entrei no carro com as mãos trêmulas, sentindo tudo desabar. E, ao mesmo tempo, se reorganizar por dentro. Eu tinha voltado. Tinha encarado o passado. E agora, o passo mais difícil de todos ainda estava por vir. Porque o encontro que podia mudar tudo não dependia mais só de mim. E você? Me diz com sinceridade. Se tivesse a chance de bater à porta de alguém que você feriu profundamente, sabendo que talvez ela nunca mais se abrisse para você, teria coragem de bater mesmo assim? Eu voltei para o hotel naquela noite com o corpo cansado e a mente em completo desordem. Não era um cansaço físico, era um peso diferente, como se eu tivesse passado o dia inteiro segurando algo frágil demais para deixar cair, mas pesado demais para continuar carregando. O quarto estava do mesmo jeito, cama arrumada, luz fraca, silêncio. Mas eu não era mais o mesmo homem que tinha saído dali pela manhã. Sentei na beira da cama e fiquei ali por alguns minutos, olhando para o chão. As imagens vinham em ondas. O rosto dela, firme e machucado. O quarto, as fotos. O menino que eu ainda não tinha coragem de chamar de filho em voz alta. Tudo misturado. Eu tinha voltado. Mas voltar não significava ser aceito. E isso doía mais do que eu esperava. Deitei sem tirar a roupa e fiquei encarando o teto. O ventilador fazia um barulho constante, quase hipnotizante. Cada volta das pás parecia marcar o tempo que eu perdi. Anos que não voltariam. Momentos que nunca seriam meus. Você demorou demais. A voz dela ecoava na minha cabeça. Levantei de novo, andei pelo quarto pequeno, abri a janela. A rua estava quase vazia, iluminada por postes antigos. A cidade dormia. E eu, pela primeira vez em muitos anos, estava completamente acordado. Foi ali que a culpa deixou de ser abstrata. Até então, ela era uma sensação, um incômodo. Agora, tinha rosto, tinha nome, tinha idade, e isso mudava tudo. Eu pensei em pegar o telefone e ligar para alguém, um amigo, um colega, mas percebi que ninguém daquele mundo entenderia aquele tipo de dor. Aquela dor não se resolvia com conversa, nem com dinheiro, nem com conselho. Ela exigia presença e tempo. Na manhã seguinte, acordei cedo. Não tinha dormido quase nada, mas não sentia sono. Senti algo diferente. Responsabilidade. Uma responsabilidade que não pesava como antes, mas que exigia postura. Desci para o café do hotel. O cheiro de pão quente misturado com café passado na hora me trouxe uma lembrança distante da infância. Café simples, mesa pequena,
Minha mãe sentada, silenciosa. Aquilo me apertou o peito. Enquanto tomava o café, ouvi duas mulheres conversando numa mesa próxima. Falavam baixo, mas não o suficiente. É aquele que voltou, né? Dizem que ficou rico, mas largou tudo aqui. Não precisei virar o rosto para saber que falavam de mim. O interior não disfarça julgamento. Ele observa, comenta, guarda. Por um segundo, a vontade de ir embora voltou forte. Entrar no carro, sumir de novo. Eu sempre soube fazer isso muito bem. Mas aí lembrei da praça, lembrei da Fabiana, lembrei do quarto, das fotos. Fugir não arruma nada. A voz dela voltou clara na minha mente. Terminei o café, paguei a conta e saí sem pressa. Pela primeira vez, eu não devia explicação a ninguém. Eu não estava ali para ser bem visto. Estava ali para ser verdadeiro. Passei o dia andando pela cidade, sem destino certo, só observando. A escola onde estudei, a igreja antiga, a praça central. Cada lugar parecia carregar uma parte da minha história que eu tentei apagar. Em alguns olhares, vi curiosidade. Em outros, julgamento. Em poucos, indiferença. Aceitei todos. No meio da tarde, meu telefone tocou. O número dela apareceu na tela. Meu coração disparou. Atendi com a mão suando. Manuel, ela disse. Eu pensei muito. Eu também, respondi. Houve um silêncio curto do outro lado da linha. Ele sabe que você está aqui, ela continuou. Não ficou feliz, mas também não ficou indiferente. Aquela frase me atingiu com força, porque indiferença naquele momento seria o pior cenário. Ele não quer te ver agora, ela disse. Mas quero ouvir o que você tem a dizer, sem promessa, sem dinheiro, só a verdade. Fechei os olhos. O ar pareceu faltar. Quando? Eu perguntei. Hoje à noite? Ela respondeu. Se você ainda quiser. Querer. Aquela palavra ecoou dentro de mim. Eu quis dinheiro, quis sucesso, quis reconhecimento. Mas ali, pela primeira vez, eu quis enfrentar. Eu quero, eu disse sem hesitar. Desliguei o telefone e sentei num banco da praça da cidade. Não a mesma de antes. Outra, mais simples. Fiquei ali em silêncio, deixando o medo existir sem tentar expulsá-lo. Eu não fiz oração bonita, não pedi resultado, pedi força para não fugir. Só isso. O sol começou a se pôr. A luz laranja desenhava sombras longas no chão. O tempo avançava, indiferente ao meu nervosismo. Eu sabia que aquela conversa não resolveria tudo. Não apagaria o passado, não consertaria anos de ausência. Mas sabia também que algumas coisas só começam quando a gente para de correr. Levantei do banco quando o céu já escurecia. O coração batia forte. Cada passo em direção ao carro parecia mais pesado. Eu não sabia o que ouviria. Não sabia se seria rejeitado. Não sabia se teria uma segunda chance. Mas uma coisa era certa. Eu não iria embora de novo. Porque o que me esperava naquela noite, o encontro que eu vinha adiando há anos, não era só com ele. Era comigo mesmo. Eu parei em frente à porta do quarto com a mão suspensa no ar. Não bati de imediato. O coração batia forte demais, como se quisesse sair do peito antes de mim. Pela primeira vez, eu não tinha discurso preparado, não tinha argumento, só tinha a verdade, e ela era pesada. Bati 2 vezes, devagar. Entra, veio a voz do outro lado. Empurrei a porta com cuidado. Ele estava sentado na cama, encostado na parede, fones de ouvido pendurados no pescoço.
Alto para a idade, magro, com um olhar atento demais para alguém tão jovem. Um olhar de quem aprendeu cedo a se proteger. Quando nossos olhos se encontraram, eu senti o chão desaparecer. Era como me ver no espelho, só que com mais dureza no rosto, mais defesas, mais silêncio acumulado. Oi? Eu disse, sentindo a voz falhar. Ele não respondeu, apenas me observou. Não havia curiosidade, havia avaliação. Como se ele estivesse tentando decidir se eu merecia estar ali. Fechei a porta atrás de mim, devagar, e fiquei de pé, sem saber se sentava ou se ia embora. O silêncio se estendeu, longo, incômodo, necessário. Pode falar, ele disse finalmente. Já falaram demais por você a vida inteira. Aquela frase doeu, porque era verdade. Eu não vim explicar nada. Eu comecei, escolhendo cada palavra como quem pisa em chão fino. Nem pedir perdão. Vim assumir o que eu fiz e ouvir o que você quiser dizer. Ele cruzou os braços. Assumir agora é fácil, ele respondeu. Difícil foi assumir quando eu precisava. Eu abaixei a cabeça. Não havia defesa possível. Você tem razão, eu disse. Eu falhei quando mais importava. O silêncio voltou. Ele respirava fundo, controlando alguma coisa que queria sair, mas não saía. Você sabe o que é crescer vendo sua mãe chorar em silêncio? Ele perguntou. Saber que tem um pai em algum lugar do mundo, mas não ter coragem nem de perguntar por quê? Meu peito apertou. As palavras ficaram presas na garganta. Eu sei que nada do que eu disser muda isso, eu falei. E não espero que mude. Ele riu, um riso curto, sem humor. Todo mundo diz que eu devia entender, ele continuou, que você foi atrás de uma vida melhor, que eu devia ser grato agora. Eu ergui o rosto imediatamente. Eu não espero gratidão, eu disse firme, e não quero que você entenda nada. Eu vim aqui porque você tem o direito de saber que eu errei. Sem desculpa, sem maquiagem. Ele me encarou por alguns segundos. Pela primeira vez, vi algo além da defesa. Vi cansaço. Você não faz ideia de quantas vezes eu imaginei essa conversa, ele disse. E nunca terminou bem. Essa também pode não terminar, eu respondi. Eu fico mesmo assim. Ele desviou o olhar, respirou fundo, depois voltou a me encarar. Eu não te odeio, ele falou. Mas também não confio. Não sei nem se quero. Aquela frase estranhamente me trouxe alívio. Ódio eu até entenderia. Indiferença não. Eu não vou te pedir confiança, eu disse. Isso não se pede, se constrói. E se você não quiser, eu respeito. Ele ficou em silêncio de novo. Depois falou mais baixo. Eu não quero seu dinheiro. Eu sei, eu respondi. E prometo não tentar comprar nada. Não promete, ele retrucou. Só faz, ou não faz, mas não promete. Aquilo ficou marcado em mim. Certo, eu disse. Então eu faço. E espero. Ele assentiu de leve, quase imperceptível. Eu não sei se isso vai dar em alguma coisa, ele falou. Talvez nunca dê. Eu sei, eu respondi. Mesmo assim, eu fico. Nesse momento, a mãe entrou no quarto. Parou na porta, observando a cena. Não precisou perguntar nada. O clima dizia tudo. Já chega por hoje, ela disse com cuidado. Foi muita coisa. Ele assentiu. Eu também. Quando saí do quarto, minhas pernas tremiam. Sentei no sofá da sala e passei as mãos pelo rosto. Chorei. Chorei em silêncio, não de alívio. Chorei de responsabilidade, de quem finalmente entendeu o tamanho do estrago que causou. Ela se sentou ao meu lado.
Eu não sei se ele vai aceitar, ela disse. E não posso prometer nada. Eu não quero promessa, eu respondi. Só a chance de estar. Ela me olhou por alguns segundos, avaliando se aquilo era verdade. Depois assentiu, lentamente. Então esteja, ela disse. Mesmo quando for difícil. Naquela noite voltei para o hotel diferente, não mais leve, mas mais inteiro. Pela primeira vez, eu não estava fugindo do que sentia. Eu estava assumindo. E, deitado naquela cama simples, eu entendi que a decisão que eu precisava tomar agora não era emocional, era prática, concreta. Não dava mais para viver dividido entre dois mundos. Não dava mais para aparecer só quando fosse conveniente. Não dava mais para ser pai pela metade. No dia seguinte, eu teria que escolher. Escolher entre o conforto da vida que eu construí ou a responsabilidade da vida que eu abandonei. E aquela escolha, essa sim, mudaria tudo. A escolha que eu precisava fazer não veio como um choque repentino. Ela se impôs devagar, como a luz da manhã entrando pela janela sem pedir licença. Eu acordei cedo naquele dia, antes do despertador, com a sensação de que algo tinha mudado de lugar dentro de mim. Não era alívio, era clareza. Sentei na beira da cama do hotel simples e fiquei alguns minutos em silêncio. Pela primeira vez em muitos anos, eu não senti vontade de fugir do dia. Pensei na noite anterior, nas palavras medidas, no olhar desconfiado que não era ódio, mas proteção. Pensei nela, firme, cansada, humana. Pensei no menino que eu não vi crescer e que agora me observava com cautela, como quem decide se vale a pena arriscar de novo. Eu sabia. Não dava mais para viver em dois mundos. Peguei o celular e comecei a cancelar compromissos, reuniões importantes, viagens marcadas, projetos que, até pouco tempo atrás, eu chamaria de inadiáveis. Do outro lado da linha, ouvi surpresa, cobrança, até irritação. Pela primeira vez, isso não me abalou. Eu tinha passado a vida inteira priorizando o urgente e ignorando o essencial. Aquilo precisava mudar. Voltei à casa deles mais tarde, sem anúncio, sem expectativa. Levei pão, café, nada de presente caro. Coisa simples, presença. Ela me recebeu com um aceno contido. Ele estava na sala, jogando videogame, fone no ouvido. Quando me viu, tirou um lado do fone. Fica à vontade. Ele disse, sem hostilidade, mas sem sorriso. Aquela frase simples valeu mais do que qualquer convite formal. Sentei no sofá, mantive distância. Não tentei puxar assunto. Esperei. O tempo, eu estava aprendendo, precisava ser respeitado. Os dias seguintes foram assim. Presença silenciosa. Almoço junto, comentários curtos. Às vezes ele saía do cômodo quando eu entrava. Às vezes ficava. Eu aceitava. Porque aceitar também é amar, quando o amor chega atrasado. Com ela, as conversas foram acontecendo aos poucos, sem cobrança, sem promessa. Falamos do passado quando doeu, do presente quando foi possível. Houve lágrimas, houve pausas, houve momentos em que o silêncio dizia mais do que qualquer frase ensaiada. Eu não sou mais aquela menina, ela me disse certa noite. E você não é mais aquele rapaz. Eu sei, respondi. Talvez seja por isso que agora a gente consiga fazer diferente. A cidade observava. Alguns comentários surgiram.
olhares atravessados, julgamentos baixos, do tipo que o interior nunca abandona. Eu não reagi, não expliquei, não me defendi. Eu tinha passado tempo demais tentando controlar a narrativa. Agora, eu só precisava viver a verdade. Com o tempo, pequenas coisas começaram a acontecer. Um pedido de ajuda com um trabalho da escola, uma pergunta sobre o meu dia, um convite para assistir a um jogo. Nada grandioso, tudo imenso. Um dia, ele me apresentou a um amigo. Esse é meu pai. A palavra saiu sem cerimônia, como quem testa o som. Eu senti o peito apertar. Não chorei ali. Guardei para depois. Algumas emoções merecem silêncio. A decisão de ficar deixou de ser provisória. Eu mudei a rotina, simplifiquei a vida, reduzi o ritmo. Descobri que nunca me senti tão rico quanto naquele tempo em que ganhei menos e dormi melhor. O dinheiro continuou existindo, só deixou de mandar. Eu e ela fomos nos reaproximando com cuidado. Não houve retorno automático nem apagamento do que doeu. Houve escolha diária, um café feito sem pressa, uma caminhada no fim da tarde, uma conversa honesta quando o passado batia à porta. Amor maduro não ignora cicatrizes. Aprende a conviver com elas. Meses depois, numa tarde comum, voltamos à praça. Não a mesma do começo, mas parecida. Sentei num banco e respirei fundo. Olhei para ela e falei sem ensaio. Eu não posso mudar o que fui. Mas posso escolher, todos os dias, ser alguém melhor a partir de agora. Você aceita caminhar comigo? Ela não respondeu de imediato. Olhou ao redor, respirou fundo, deixou o tempo passar. Depois, assentiu. Choramos. Não de euforia, de reconhecimento. O casamento veio depois, simples, do jeito que precisava ser. Pouca gente, gente de verdade. Meu filho estava lá, presente, inteiro. Quando ela entrou, eu entendi que o amor não tinha acabado lá atrás. Ele só tinha esperado a gente crescer. No meio da festa, vi Fabiana ao longe. Um pouco mais velha, mais confiante. Quando nossos olhos se encontraram, ela sorriu daquele mesmo jeito sincero da primeira vez. "O senhor conseguiu", ela disse. "Não", eu respondi. "Eu só parei de fugir." Hoje, quando penso naquele banco de praça, entendo que aquele não foi o dia em que eu quase desisti da vida. Foi o dia em que eu comecei a vivê-la de verdade, não com perfeição, mas com verdade, com responsabilidade, com amor. Se você chegou até aqui comigo, obrigado, de coração. Me conta o que você achou dessa história. Você conhece alguém que já passou por algo parecido? Escreve nos comentários o que você está sentindo agora. Eu leio tudo com muito carinho.